Olá, meu nome é Isabela Félix de Souza e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da tomografia de feixe cônico da posição condilar em jovens assintomáticos e sintomáticos, sob orientação do professor Guilherme de Araújo Almeida. A discrepância entre a relação cêntrica e a máxima intercuspidação gera discussão sobre a sua influência na disfunção temporomandibular. Alguns autores relatam o forte fator contribuinte para o desenvolvimento de DTM, enquanto outros relatam que essa discrepância apresenta apenas uma relação sinérgica com os agentes causadores da DTM. O que tem em comum entre esses trabalhos é que a metodologia de análise utilizada é passível de sofrer alterações dimensionais, como a utilização de montagem de articuladores e radiografias convencionais. Por isso, é interessante lançar mão de tomografias computadorizadas, porque esse tipo de imagem tridimensional supera os limites existentes em imagens convencionais. Dessa forma, o objetivo é avaliar e comparar de forma quantitativa a relação côndilo-fossa-mandibular em jovens assintomáticos e sintomáticos nas posições de relação cêntrica e máxima intercuspidação, por meio da tomografia computadorizada de feixe cônico. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, foi apresentado aos pacientes o termo de consentimento livre e esclarecido e foi assinalado por eles. O estudo ele apresenta 40 voluntários divididos igualmente em dois grupos, assintomáticos e sintomáticos. Todos os voluntários precisavam ter idade entre 18 a 25 anos, todos os elementos dentais presentes e saudáveis, e a relação maxilomandibular equilibrada, e a ausência de tratamento ortodôntico prévio ou ajustes oclusais. Os pacientes foram submetidos a um questionário inicial contendo informações sobre saúde geral, exame funcional e intrabucal. Excluímos aqueles pacientes que apresentavam miosites, mioespasmo, hiperatividade muscular, poliartrite, infecções das articulações temporomandibular e presença de traumatismo craniano prévio e lesões traumáticas agudas. Dessa forma, o grupo assintomático foi composto por 20 pacientes, sendo 8 homens e 12 mulheres, distribuídos em 4 níveis de acordo com a classificação de Endo. 5 indivíduos com oclusão normal, 5 com má oclusão classe 1, 5 com má oclusão classe 2 e 5 com má oclusão classe 3. O grupo sintomático foi passado por uma segunda avaliação, seguindo os critérios diagnósticos para a pesquisa das disfunções temporomandibulares, estabelecendo o eixo 1, onde foi verificada a presença de dor miofacial, deslocamento de disco e artralgia. Também foi composto por 20 participantes, sendo 5 homens e 15 mulheres, distribuídos também em 3 níveis de acordo com a classificação de Endo. 10 indivíduos para maloclusão classe 1, 6 para maloclusão classe 2 e 4 para maloclusão classe 3. Dessa forma, o estudo ele foi dividido em 2 etapas. A primeira foi a obtenção e registro em relação cêntrica, por meio da confecção do gig de Lúcia, e o segundo foi o exame de imagem tomográfica computadorizada de feixe cônico. Nós utilizamos a metodologia de Cone-Beams. Os pacientes, eles foram padronizados para poder depois, durante a análise de imagem tomográfica, ficar mais fácil de inclinar as imagens, ou seja, estabeleciam um padrão para a inclinação das imagens. E também foi feito um padrão no posicionamento da cabeça do paciente por meio de caneta, e assim, cada voluntário foi submetido a 2 exames de tomografia para avaliar as ATMs direitas e esquerda. O primeiro exame foi o paciente em posição de máxima intercuspidação e o segundo exame, o paciente em relação cêntrica. Durante a seleção de imagem, foram feitos cortes sagitais para obter as imagens laterais e cortes paralelo à maior dimensão medial do côndilo, dando um total de 8 cortes, sendo 4 laterais e 4 frontais. A mensuração das imagens foi feita utilizando a ferramenta de angulação disponibilizada pelo software. Para a imagem lateral, as medidas se deram por meio de uma linha unindo os pontos mais inferiores da porção posterior da fossa mandibular e da eminência articular. Foi encontrado o ponto médio entre as distâncias das extremidades da cortical óssea do côndilo e perpendicular ao ponto, traçou uma haste vertical a fim de encontrar a distância entre a região mais externa do côndilo e a região mais interna da fossa mandibular.
e aí obteve a distância superior, e o mesmo foi feito para a distância posterior e anterior, porém, essas hastes foi feita com uma angulação de 45 graus. E para a imagem frontal foi feita a mesma medição, usou a mesma critério de medida. Após 20 dias, as medidas foram feitas novamente para obter o teste de confiança. Os resultados encontrados foram a posição mandibular em relação sempre que máxima intercuspidação, independente do grupo, não foi encontrado nenhuma diferença estatística significativa, contradizendo a literatura existente. Porém, ao comparar intragrupo, fazendo uma comparação direta intragrupo, houve uma diferença na posição de MI e RC. Assim, a posição condilar não previu um diagnóstico de DTM. Os resultados desse estudo remetem à reflexão se realmente as alterações espaciais do côndilo sejam uma condição necessária para o estabelecimento das DTMs ou não. Se a posição condilar e a DTM for interligados, há necessidade de repensar dois aspectos, um envolvendo o diagnóstico e outro o campo terapêutico. De acordo com os resultados do presente estudo, a relação côndilo-fossomandibular em jovens foi semelhante nas posições de MI e RC, quanto avaliadas por tomografia. A presença ou ausência de DTM não se associou à posição dos côndilos nas ATMs. Aqui estão as referências e muito obrigada.